O que eu digo? Ele é um estadista de um tipo que eu nunca havia visto antes na história russa ou soviética. Ele é uma pessoa cautelosa, está totalmente focado em desenvolver a sua própria nação e não está disposto a correr o mínimo risco de se envolver numa confrontação que possa vir a destruir o país no qual ele tem sido tão fundamental na sua construção. É por essa razão que ele está fazendo tudo o que está ao seu alcance para assegurar que os russos estejam devidamente preparados, mas que não sejam obrigados a responder a qualquer tipo de provocação que possa surgir do terrivelmente imprevisível Trump ou de seus asseclas. Eles estão prontos? Com certeza que estão. Em 2018, como eu já disse, eles mostraram o quão prontos estariam quando Putin, naquele discurso do Estado da União, demonstrou todas essas novas armas. E uma delas contorna o Polo Sul. A outra, sabe, quer dizer. Nós todos olhamos para isso e dissemos: ah, sim, claro, claro, eles farão tudo isso. Bem, agora fizeram, ok? Então a segurança mútua é a chave. Hum. Eu acredito que toda essa questão da invasão não provocada da Ucrânia é algo em que os americanos foram simplesmente tão profundamente doutrinados. Eu disse lavagem cerebral no passado, mas aí alguém me lembrou de um filme que não diga lavagem cerebral, pai, mas não diga, apenas diga doutrinado, certo? Então, todo mundo é doutrinado a acreditar no pior dos russos. O Putin tem total conhecimento disso. E o Putin está perfeitamente ciente de que, mesmo que o Trump saiba exatamente como ele foi sabotado pelo chamado Estado Profundo ao longo do seu primeiro mandato presidencial. Enquanto Putin observa atentamente neste momento, bem, Trump já ocupa o cargo de presidente há quase um ano completo. Quantos desses traidores foram realmente responsabilizados perante a lei? Bem, um deles foi indiciado. Sim. Então Trump nomeou uma advogada que sabia muito bem como caçar ambulâncias e ela era muito bonita a propósito e então ela estragou tudo. Então Comey até agora saiu completamente impune. E quanto a John Brennan? Culpado como o pecado por toda essa questão do Russiagate russo. Bem, alguém disse que a legislatura, o Congresso o indicou para ser submetido a um grande júri, a uma acusação, sabe? Mas eu não ouvi mais nada sobre isso. Então, o que estou tentando dizer é sim, sobre Putin, estou olhando para isso. E quer dizer, Este sujeito não consegue sequer agir contra as pessoas que o registro público agora demonstra que tentaram sabotá-lo a cada. É como se ele continuasse. As pessoas dizem, bem. O Putin. Quando o Trump diz algo, por exemplo, como ele fez agora mesmo esta semana, certo? Quem é que está sabotando o progresso em relação à Ucrânia? O Trump responde, Zelensky. E o jornal The New York Times vem e diz, é isto que o Putin afirma. Acontece que também é verdade, mas isso não tem a menor importância, certo? Então, toda essa questão de denegrir a imagem dos russos vai exigir um esforço considerável. E Putin, eu acredito, deve ter chegado à conclusão de que deve reconhecer que Trump não tem o tipo de pessoas que sejam suficientemente hábeis para trabalhar com a mídia ao ponto de conseguir dissipar este mito e dizer, vejam bem, é a regra de ouro que se aplicou na Ucrânia. Pois é, os russos invadiram a Ucrânia, mas olhem bem porque eles invadiram a Ucrânia. Eu me pergunto por quê. Não foi provocado? Bem, não. Na verdade, o secretário-geral da NATO admitiu perante o Parlamento Europeu, há 2 anos, que era, o que ele disse foi, os russos disseram-nos que invadiriam a Ucrânia se tentássemos fazer a Ucrânia entrar na NATO. 6. Foi isso que eles disseram, e nós dissemos que não, e por isso eles invadiram a Ucrânia, mas nós conseguimos o alargamento da OTAN por causa da Noruega. Não a Noruega, a Finlândia e a Suécia se tornaram. Então, nós ganhamos 2 novos membros. Enquanto isso, 500 mil de jovens ucranianos foram mortos no campo de batalha. Que tipo de liderança é essa na OTAN?
Felizmente, e prevejo que abordaremos este assunto mais tarde, a NATO está a desintegrar-se. Ainda mais porque os dinamarqueses agora também estão a enviar 5 ou 6 soldados para a Groenlândia. Acho que até a Noruega está a contribuir, juntamente com seus vizinhos escandinavos, para mostrar o quão fortes são ao enviar um batalhão, ou talvez um pelotão ou uma companhia para a Groenlândia. A NATO está a desmoronar-se. Agora, será que Putin planeou tudo isto? Não, ele não planeou nada disto, mas ele tem de lidar com a situação e vejo-o a regozijar-se com isto, com os seus compatriotas a dizer, vejam, esperem, não vamos esfregar na cara, está a correr muito bem. A NATO está a desmoronar-se. Se Trump tentar tomar a Groenlândia pela força, bem, o que é que vai acontecer lá? Quer dizer, é impensável todas essas coisas que estão acontecendo. A quem é que tudo isso beneficia? Aos russos que estão apenas sentados e dizendo, ok, estamos ganhando na Ucrânia, gostaríamos de ter um acordo mais abrangente que leve em conta nossos interesses, nossos interesses centrais. Mas se não conseguirmos isso, ok, ainda estamos ganhando e, teremos que lidar com isso de uma forma diferente. Então, temos Witkoff e Garrett Kushner voltando para Moscou, segundo os relatos, em mais uma semana ou algo assim. Por quê? Então, porque Trump aparentemente quer que nós pensemos isso, quer que Putin pense que ele realmente gostaria de fechar um acordo sobre a Ucrânia. E a minha convicção é que sim, ele o faria. E mesmo com estas provocações, Glenn, consegue sequer imaginar? Vamos considerar o ataque realizado por 91 drones contra o que os russos denominam a residência oficial do Estado, localizada perto de Valdai. Novamente, você esteve nas conferências de Valdai. Bem, nos dias 28 e 29 de dezembro, meu Deus, o que está acontecendo lá? Mas será que eles foram realmente alvejados na residência presidencial lá? Sim. Como é que sei disso? Bem, os russos, como você sabe, recuperaram alguns dos componentes, os dispositivos de controlo, e eles mostram exatamente onde o alvo estava. E os russos entregam uma dessas peças numa cerimônia muito ostentosa aos Eliua, ao adido de defesa do exército em Moscou. Quando foi isso? Isso foi há uma semana. Então, o Trump, ou o Rubio, ou qualquer outra pessoa, já deu alguma resposta? Eu não sei. Talvez eles tenham optado por responder através de canais secretos. Mas eu espero que eles tenham respondido. Se eu fosse o Putin e eles não tivessem respondido, aí mais uma vez eu diria que Trump não age por conta própria. Na minha opinião, essa tecnologia mostrava onde era o alvo e era esta residência. Caso contrário, os russos não teriam dado a eles. Então, quem tem nos Estados Unidos? Eu imagino que eles deram para o... a CIA é sempre tão confiável em... Sim, claro, eles sabem tudo sobre armas de destruição em massa e urânio enriquecido, o Yellow Cake. O histórico deles é simplesmente impecável. Eu estou a brincar, claro, mas foi o que aconteceu. Ou seja, a Casa Branca deu à CIA e depois meio que pôs uma nota de rodapé a dizer, agora vejam se conseguem arranjar isto para podermos dizer que o Putin mentiu. Bem, eu não descarto isso, ok? Ou talvez o Trump diga, bem, está bem, vocês me disseram que não era algo direcionado, mas isto prova que era. Portanto, em outras palavras, temos um novo teste decisivo. Eu sou Putin, estou esperando por uma resposta não apenas sobre o novo START. Estou esperando uma resposta específica sobre se esses drones tinham como alvo me matar ou demolir o centro de controle aqui. E agora as peças estão lá. E vocês tiveram tempo para revisá-las. Meus associados, diz Putin, são realmente, quero dizer... Sim, sou dispensável. Ninguém é indispensável, mas eles estão realmente dizendo, ei, Vladimir Vladimirovich, vamos lá, pelo amor de Deus, estão tentando te matar agora. Você ainda vai lidar com essas pessoas. Bem, A maioria pensaria que a resposta seria não.
E, no entanto, temos Lavrov, o ministro das Relações Exteriores, no mesmo dia em que esses drones foram lançados, 91 deles em direção a Valdai. No mesmo dia, ele disse: ora, isso não nos impedirá de ter discussões bilaterais com os Estados Unidos. São os ucranianos que fazem esse tipo de coisa. Nós vamos imitar os ucranianos. Ainda estamos dispostos a conversar com os Estados Unidos. E isso foi reiterado por Lavrov novamente há uns 5 dias. Então, como você entende tudo isso? Talvez isto seja simplista, está bem? Mas vejam bem, aqui está o silogismo. Putin não quer uma guerra nuclear. Ele não vai arriscar que Trump ou outra pessoa seja provocada para uma guerra nuclear, ok? Por isso temos que ter muito cuidado com isso. E se conseguirmos um acordo sobre a Ucrânia, vamos fazer isso. Se pudermos evitar hostilidades em relação à Venezuela, pelo amor de Deus, ou ao Irã, faremos isso também. Não há muito que possamos fazer pela Venezuela. Mas podemos ajudar os iranianos, e é isso que é interessante. Skylink fora do ar, certo? O que isso significava? Significava que todos os melhores planos de ratos e homens, e estou falando de ratos MI6 e homens CIA, certo? Para uma insurreição no Irã, foram frustrados pela tecnologia que... Sim, eu não consigo provar, mas acho que provavelmente veio dos russos, porque sabemos que eles têm essa tecnologia. Skylink fora do ar. Todos os ativos, desconectados. Então, há muita coisa acontecendo, mas quando eu disse que a salvação é Putin, eu realmente acredito que ele não vai ser provocado, quando tiver que ser. Quando o seu próprio povo quando os russos estão a ser mortos na Ucrânia, e ele se apercebe de que, isto é apenas o começo. Quer dizer, isto é apenas o início de uma maior expansão da NATO, e então ele reage. E se por acaso alguém disser, isso não teve absolutamente nada a ver com a NATO, pelo amor de Deus, você tem o chefe da NATO, Jens Stoltenberg, acho que você provavelmente o conhece, Glenn. Acho que ele é um dos seus compatriotas dizendo, fomos avisados pelos russos que teriam de invadir a Ucrânia se continuássemos a entrar na OTAN, e nós dissemos não. E então ele invadiu a Ucrânia. Essas são as palavras dele. Consultor. O tolo, porém, é que, eles continuavam a dizer repetidamente: a invasão não tem nada a ver com a expansão da OTAN. Mas então ele teve uma conversa bem diferente na UE, e esta era sobre a Finlândia e a Suécia se juntando à OTAN. Então... E porque ele teve que dar sua volta da vitória, a tese toda era, a OTAN nos disse, e a Rússia agora chega de expansão da OTAN, e ainda assim o que eles conseguiram foi ainda mais OTAN. E isso era meio que a coisa, o Rabi meteu a cara nisso. Mas aí, claro, ele se contradiz, porque depois ele descreve todas as conversas que os russos tiveram, o aviso, se tentar expandir a OTAN ainda mais, vamos usar força militar. E, então é bem extraordinário Não sabem disso. que haja mais controle narrativo nisso. As pessoas não sabem disso. Esse é o ponto. Eu posso, em toda entrevista, mencionar e citar Jens Stoltenberg, onde eles simplesmente parecem... E quando temos as Rachel Maddows deste mundo, que vêm de uma audiência muito maior do que a nossa, e, talvez devêssemos dizer, uma palavra sobre confiança, e algo que surge no que diz respeito ao tempo de aviso. Vi, você mencionou isso. Nós mencionamos isso em termos do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, o que teria reduzido o tempo de alerta para cerca de 10 minutos. Em outras palavras, 10 minutos para mísseis Pershing atingirem Moscou ou ICBMs de Moscou e mísseis SS-20, 10 minutos. Então, eles se livram de tudo isso, certo? E então, de repente, você tem o Serway construindo locais de radar, instalações de mísseis antibalísticos na Polônia e na Romênia. De quem foi essa ideia?
Foi ideia de Robert Gates, o secretário de Defesa, que, aliás, foi uma daquelas pessoas que tinha trabalhado comigo lá no início de 76. Ele não teve um relatório de desempenho muito bom, porque ele era tão descaradamente ambicioso como ele era uma influência perturbadora na agência. De qualquer forma, foi ideia dele, e então, quando os checos disseram, bem, não queremos nos envolver nisto, e os poloneses e os russos, vamos colocá-los em navios, sim, vamos colocá-los em navios, vamos colocá-los em navios, e então... E alguém disse, os russos não se oporão a isso, e a famosa resposta de Gates, que está no seu diário, que eu tenho que ler tudo, está aqui. Ele diz: fazer os russos felizes nunca esteve no topo da minha lista de prioridades. Muito bem. É apenas uma pequena vinheta. Eu encontrei o Gorbachev antes de ele falecer, há 10 anos atrás, numa cerimônia no Kremlin, e eu não consegui. Ele estava com um guarda-costas. Fui até ele e disse, sou Ray McGovern, trabalho para a CIA. E o nome Robert Gates surgiu. E então ele me perguntou, por acaso você conhece o Robert Gates? Ele me perguntou. O que significa que? Pois é, mande-lhe os meus melhores cumprimentos. E esse foi o fim da conversa. Então Nick Gates estava a bordo do voo. De qualquer forma, voltando ao INF, certo? Vocês têm essas coisas na Roménia e na Polónia. Agora, qual é o grande problema aí? São locais de ABM? Nós não sabemos. Será que os russos sabem? Não, eles não sabem. Por quê? Bem, porque são coisas absolutamente horríveis, mas tem tampas em cima. Elas ficam de pé, direitas, tem tampas e não se consegue ver o que há dentro. E as dimensões? Essas são dimensões. Sim, eles têm algumas coisas de ABM, mas também têm as mesmas dimensões para mísseis de cruzeiro, as mesmas dimensões para todo tipo de outros mísseis. Então, a resposta curta é que os russos não podem saber o que há nesses recipientes, ok? Agora, novamente, a Polônia, a Romênia. E só vou mencionar mais uma vez, acho que já mencionei isto, mas esta foi a desonestidade suprema, parece-me, a falta de confiança. Quando as negociações estavam prestes a ter início antes que os russos invadissem a Ucrânia, Biden e Putin tinham concordado que iriam iniciar as conversações em Genebra nos dias 9 e 10 de janeiro de 2003. Eles tinham acertado isso em meados de dezembro. Está tudo certo? Entendemos isso bem? Não, são 2000 e eles estavam para... De qualquer forma, o que aconteceu foi no dia 30 de dezembro... O Putin teve uma conversa com o Biden. E Putin disse, olha, antes que essas negociações comecem em janeiro, poderiam nos dar a garantia de que não farão o que já fizeram na Polônia ou na Romênia. Não farão isso na Ucrânia. Quando olhamos o mapa, a Ucrânia, isso nos daria talvez apenas 5 minutos de aviso. Então, por favor, poderia o Sr. Bush... Isso mesmo. Sr. Biden, por favor, nos dê uma palavra de tranquilidade, certo? Bem, ele o fez, por quê? Porque Tony Blinken e Anthony e o Jake Sullivan estavam fazendo compras de Natal, ou era a época do Natal. Biden estava sozinho em casa, ok? Então ele deu essa garantia. E o Shkov, você o conhece? Ok. Ele estava discursando eloquentemente na véspera de Ano Novo. Ele disse, uau. Os americanos estão finalmente obtendo algum respeito pelos nossos interesses fundamentais. Este é o acordo. E essa foi a comunicação. Bem, como sabem, eles voltaram atrás nisso. Lavrov encurralou Blinken em Genebra no dia 21 de janeiro e disse, e aquilo, Tony? E aquilo, Tony? E Tony disse, esqueça isso. Nós não estávamos com o presidente, nem o Sullivan estava lá, ou ele também não. Esquece, não vamos bem, isso foi 21 de janeiro. No dia 12 de fevereiro de 2022, né? Bem antes da invasão... Qual foi a última conversa entre Biden e Putin? E o comunicado, novamente por Ushakov, diz que o lado americano recusou-se a discutir.
o compromisso de não instalar mísseis de ataque ofensivos na Ucrânia, e os EUA recusaram-se a falar sobre não permitir a entrada da Ucrânia na OTAN. No dia 12 de fevereiro, menos de 2 semanas depois, Você tem a invasão da Ucrânia. Não foi a única razão para tudo isso. Mas isto foi uma questão de confiança, entende? Não havia confiança entre o regime senil de Biden e Putin quando Trump assumiu. Meu Deus, sabe? Ele disse que estava interessado em todas essas coisas. Ele decidiu contornar toda a burocracia, não deixar Marco Rubio chegar perto dos russos, mas sim nomear Witkoff e Jared Kushner. Então, havia uma certa esperança em relação a isso. Mas estou apenas tentando reativar o meu raciocínio agora e pensar, se eu fosse Putin e visse que Trump está ou não disposto, ou é incapaz de dizer sim para prolongar as limitações do Tratado New START por apenas um ano. E se ele não estiver disposto a reconhecer a realidade de que a tecnologia ocidental, que foi quase que certamente desenvolvida pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América, foi a responsável por tentar me matar. E se Trump não estiver disposto a reconhecer isso, bem, então eu acho que Putin terá que dizer, bem, sabe, nós ainda vamos tentar resolver algo sobre a Ucrânia, mas não podemos confiar nesse sujeito, porque mesmo que ele queira negociar conosco, se Ele não é dono de si. e isso é de uma dimensão muito grande. Pois é, essa é a questão. Eu também ouvi dizer que ou eles vão considerar o Trump como alguém enganador, ou ele é... Sim, ele não está no controle da sua própria política externa. De qualquer forma, não há mais nada em que confiar, então... Pode ser ambos? Sim, pode ser os dois. Bem, espero, então, hoje que o Trump recebeu a sua medalha do Prêmio Nobel da Paz, que o Machado lhe deu. Então, espero que ele esteja feliz agora com o seu... a vitória. Sabe? Você sabe, Glenn, sobre a questão do Prêmio Nobel da Paz? Eu já disse e continuarei a afirmar, sabe? O que é óbvio para todos e o que é evidente é que Trump não é apenas delirante, mas ele é um narcisista, como raramente vemos neste mundo. Será que ele estaria motivado ao lidar com a Ucrânia por algum tipo de desejo de ganhar o Prêmio Nobel da Paz desta vez? Bem, quer dizer, podem me chamar de louco, mas eu realmente penso que a resposta para essa pergunta é sim, certo? Agora, ele não conseguiu da última vez, e ele tem Trump, tem Putin e outros a dizer, sim, achamos sim, nós, se ele sim, achamos que ele poderia ter conseguido, deveríamos ter tido de novo. Bem, será que Trump está motivado em parte por parecer ser um presidente da paz? Sejamos realistas, se ele aparecesse, se ele conseguisse desenvolver uma relação minimamente decente com a Ucrânia, ele seria sem dúvida um candidato forte. Agora, os meus amigos dizem, sim, certo, então ele invade a Venezuela, ele faz A, X, Y e Z. Vamos lá, Ray, eu não sei, se ele é um narcisista e se ele consegue fazer a distinção entre essas outras coisas, eu acho que parte da motivação dele, ao tentar resolver esta, qual? 8ª, 9ª, 10ª guerra, me poupe, em parte, para ser um presidente da paz e ter o seu nome, não só na medalha que foi dada a outra pessoa, mas para ter o seu nome numa nova medalha este ano. Bem, eu considero que isso seja um tipo de coisa controladora? Não. Mas não acho que possa ser ignorado, porque por causa do lado narcisista do homem, sabe? Bem, o narcisista, vamos considerá-lo como um adjetivo, porque isso é a origem de muitos dos aspectos e elementos da cultura negra. Bom, obrigado por me deixar aproveitar seu conhecimento por uma hora e... Pelo menos pensar. É difícil acompanhar tudo o que está a acontecer ultimamente e está tudo a desenrolar-se demasiado rápido. E não consigo acreditar que tudo isto esteja a acontecer em apenas uma semana, ou sim, na verdade, numa semana e nas primeiras 2 semanas de janeiro. Tem sido uma verdadeira loucura, mas eu tinha a sensação de que o Trump não está realmente a abrandar.
mas estou, de certa forma, esperando que ou possa haver boas notícias chegando, especialmente agora que os europeus parecem estar aceitando que estão perdendo. Eu vi até Merz argumentar que, bem, a Rússia faz parte da Europa, temos que nos envolver com eles. Não acho que isso vá resultar necessariamente num acordo de paz. Embora Zelensky disse que o acordo de paz de Trump poderia ser assinado em Davos na próxima semana, eu duvido seriamente disso, mas pelo menos algo está a mudar na narrativa, então talvez, se for possível sequer reconhecer o valor do controle de armas, talvez haja esperança